Salve pessoal, professor David Carvalho. Hoje iremos corrigir a atividade referente à terceira avaliação das turmas da sexta etapa do EJA à noite da unidade escolar Afonso Mafrense do município de Altos. O que iremos trabalhar hoje é a correção dos conteúdos que trata sobre o surgimento e teorias do universo, né? Principalmente como é que o universo ele surgiu e o que conhecemos sobre o mesmo nos dias atuais. Então a teoria mais aceita que podemos remeter neste conteúdo é a teoria do Big Bang. É aquela que estudamos desde as primeiras séries iniciais. Só que além da teoria do Big Bang, que é a mais aceita do ponto de vista da comunidade científica, existem também as demais. E iremos tratar cada uma delas a partir de agora. Então primeiro, a teoria do Big Bang. Big Bang significa grande explosão, traduzindo para o português. Então como já falei anteriormente para vocês, é ela que apresenta o maior fundamento para tentar justificar o surgimento do nosso universo atual. Que o nosso universo ele poderia ter surgido há cerca de 13 bilhões de anos atrás. Incluindo além do próprio universo, que é o conjunto das galáxias, e nas galáxias possui sistemas solares e toda a matéria reunida. Hoje tudo isso, todo esse universo, todos esses elementos, toda essa matéria, ela está dispersa. Só que o Big Bang trata que tudo era denso e concentrado e quente em um único ponto. Então a partir daí, esse ponto imenso, quente, de alguma forma de perturbação, que fez com que esse ponto acabasse explodindo. Então essa grande explosão, estima-se que ela poderia ter ocorrido entre 13,3 e 13,9 bilhões de anos atrás. E após essa explosão, entre esse período, a temperatura ela foi Ela foi reduzindo, ela foi caindo, consolidando as matérias na atualidade. Então, alguns teóricos defendem que o universo está em constante expansão e está se esfriando. Outros defendem que o universo ele está se comprimindo, ele está se contraindo, fazendo com que mais à frente, daqui a bilhões de anos, ocorra uma nova explosão. Iremos tratar isso daqui a pouco. Então a outra teoria é a teoria do universo oscilante, que descreve o universo como o último surgido após muitos que apareceram no passado. O que essa teoria trata? Que o universo ele surge, depois ele morre, se extingue, e logo após o fim desse universo surge um novo universo. É como se o nosso universo atual, né, 13 bilhões de anos atrás, o que aconteceu com ele? Ele explodiu, ele está Ele está se expandindo. Vai chegar um momento que ele vai se contrair e vai gerar uma nova explosão. Então o nosso universo atual ele vai desaparecer, ele vai ser extinto, vai surgir um novo universo. Então essa teoria do universo oscilante é uma contração, aí ocorre uma explosão, aí depois ocorre uma nova contração e uma nova explosão. Então a cada explosão é o surgimento de um novo universo e a cada contração é a extinção do universo que surgiu no passado. Então essa teoria ela é apresentada por Paul Standard e a teoria aponta um colapso do universo sobre si mesmo, marcando seu fim. Então surge um novo universo, ele morre, desaparece e surge um novo universo. É o resumo desta teoria. Existe também a teoria do estado estacionário, que é defendida por Edward Milne, que afirma que o universo nunca veio de uma explosão. Ele é contra, ele não concorda com a teoria do Big Bang e nem com a teoria do universo oscilante. Então esta teoria do estado estacionário, ele diz que o universo ele corre o risco de entrar em colapso para depois renascer, ou seja, refuta a ideia do Big Bang e qualquer termo que se refere à explosão. Então ele diz que o universo ele desaparece entre colapso e pronto, acabou. E que o nosso universo ele vai perdurar por bilhões ou até trilhões de anos. E existe também a teoria inflacionária, que complementa a teoria do Big Bang, é um complemento, criado pelo físico Alan Guth, que tenta explicar a origem do universo a partir dos campos gravitacionais. Como é isso? O universo ele possui as galáxias, e as galáxias possuem sistemas solares. Dentro desses sistemas solares
possui uma estrela principal, e essa estrela principal ela promove um campo gravitacional atraindo os demais astros, como o caso dos planetas, dos satélites naturais, ao seu redor. Vamos exemplificar como o caso do nosso sistema solar. O Sol, que é a estrela principal, rege um campo gravitacional atraindo os planetas, fazendo com que ocorra um campo gravitacional entre eles. E até nós mesmos somos o que? Somos regidos por essa força gravitacional que surge por meio do Sol. A outra teoria é a gravidade quântica em loop, que tenta unir a relatividade e a mecânica quântica. Esta hipótese indica que em um outro universo tem existido antes do nosso. Ela é parecida muito com a teoria do universo oscilante, só que possui uma diferença. Observe, ó. Ela foi a partir de um ponto que se expandiu para depois encolher, assim como o Big Bang, né? Só que a única diferença dela é que trata por meio da teoria da relatividade e a mecânica quântica. Ela foge mais um pouco dos conceitos astronômicos e se aproxima mais dos estudos da física. Tem a teoria M, que explica o Big Bang, a partir da teoria da gravitação dos físicos Einstein e a mecânica quântica. Ela também é parecida com a teoria inflacionária, só que a diferença é que uma trabalha os conceitos mais astronômicos e o outro trabalha os conceitos também da física. Segundo essa hipótese, há outros universos paralelos ao nosso e a grande explosão seria o resultado do choque entre esses universos. Ó, essa teoria M da física de Einstein, o que ele trata? É que existe o nosso universo e que próximo do nosso universo existe vários outros. E a partir dessa relação, desse choque ou aproximação entre esses universos, faz com que o menor ou mais fraco exploda, surgindo um outro universo. Essa é a teoria defendida pelo Einstein, né? Que é chamada de teoria M. Existe a teoria que é baseada no evolucionista Charles Darwin, que é a teoria da seleção cosmológica natural. Além de Einstein, formulada pelo canadense Lee Smolin, que defende as teorias de Einstein, ele aponta que o surgimento do universo surgiu a partir de um buraco negro existente em outro. É como se fosse um campo de ligação. E a partir de Smolin indica que o universo pai, o universo principal, daria origem a vários universos filhos, como se fosse uma carga genética de reprodução, em que existem universos mais antigos, mais velhos, com zilhões de anos, gerando universos mais jovens, recentes, com bilhões de anos. Um deles seria o nosso, né? O nosso universo que nós vivemos na atualidade. E tem a teoria criacionista, que é aquela defendida pelas religiões e por mitologias, que surge desde a Grécia Antiga, pelas religiões monoteístas, pelas religiões politeístas, e que a vida foi criada por uma entidade superior. E, portanto, refuta qualquer teoria, essas demais teorias anteriores, que são teorias científicas, e que foi Deus que criou tudo. Existe a teoria da panspermia, surgida na Grécia Antiga, em que a vida surgiu a partir de micro-organismos primários trazidos das chuvas de meteoro que atingiram o planeta há bilhões de anos. Isso aqui é um dos conteúdos que iremos trabalhar no tempo geológico. Em que um documentário que eu vou passar para vocês, que é o Planeta Terra e a Evolução no Tempo Geológico, que trata que a vida que surgiu no nosso planeta pode ter sido importada por meio de meteoritos que veio de algum ponto, de algum local, de algum lugar do universo. E que a partir dessa vida começou a germinar e encontrou fatores propícios para gerar vida no nosso planeta. Tem a teoria também da evolução química, da geração espontânea, que é também chamada de molecular, que afirma que a vida surgiu a partir da evolução química de compostos inorgânicos, originando moléculas orgânicas a partir delas, surgindo as formas de vidas mais simples. E também tem a biogênese, né? Que trata sobre o quê? Sobre as modificações climáticas da Terra.
Por que eu estou tratando essas teorias aqui? Porque além do universo surgiu a teoria da vida, que iremos tratar mais à frente com vocês aí no assunto de tempo geológico. E tem a teoria de Bóson de Higgs, né, que seu defensor, que é o Peter Higgs, afirma que uma partícula elementar teria surgido com o Big Bang e seria a explicação para a formação da massa, mesmo que defendida em 64, sua comprovação só foi desengavetada em 2013, que a partir de algum elemento que fez com que surgisse o universo e as demais formas de vida, como é o caso do nosso planeta, fez com que surgisse o universo. Então, essas teorias aqui são teorias que os cientistas ainda hoje pesquisam. Claro que vai surgir novas ao longo do tempo, e pode ser que a teoria mais aceita, nunca esqueça que é o Big Bang, ela pode ser refutada e pode surgir uma teoria aceita aí pela comunidade científica, elaborando outro ponto de vista para essa teoria. Mas não esqueçam, isso são apenas teorias que, por máximo que os cientistas eles tentam se aproximar sobre a verdade de criação do universo, ainda fica faltando respostas plausíveis sobre como realmente o universo teria surgido. Entendeu? Então, ó, a segunda questão é para vocês caracterizar o Big Bang, dando seu ponto de vista. Eu já falei para vocês na questão número 1. Então, só vocês vão colocar aqui nessa questão se vocês concordam com a teoria do Big Bang, realmente é mais aceita. Se vocês não acreditam, podem ficar à vontade na resolução da questão. Terceira questão: no que consiste o sistema solar? Cite os elementos que o compõem. Então, o sistema solar, como eu tratei anteriormente com vocês, ele é fruto das galáxias, ele é fruto do universo. Então, existe o universo. Aí, dentro do universo é como se fosse um conjunto. Dentro do universo existem as galáxias. Aí, dentro das galáxias existem os sistemas solares. E dentro dos sistemas solares existe o Sol, que é o astro principal. E ao redor do Sol existem os planetas, os satélites. Então, é nessa perspectiva o sistema solar ele é tratado. Então, o sistema solar é formado por um conjunto, no caso, né? 8 planetas, os satélites naturais, que um deles é o nosso satélite, que é a Lua. Milhares de asteroides, cometas, que são atraídos pela força gravitacional do Sol ou de um determinado planeta. Nunca esqueçam, ó, o sistema solar ele é regido pela força gravitacional do Sol. Quando uma estrela ela desaparece, coincidentemente, os cientistas eles tratam que o sistema solar também desaparece junto com o Sol. Porque o sistema solar só existe por causa desse regimento da gravidade promovido pela estrela, que no caso é o nosso Sol. E também é composto, né, por grande quantidade de gases e poeiras interplanetárias. O sistema solar situa-se na Via Láctea. Então, ao todo, são 8 planetas, que são Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno. Plutão, até 2006, ele era considerado como planeta, mas de acordo com a nova classificação científica, ele deixou de ser tratado como planeta e passou a ser tratado como planeta anão, ou um planetóide. Então, eles se utilizaram por critérios de classificação, entendeu? Como está sendo mostrado para vocês aqui no exemplo, ó, como é o sistema solar. É interessante que existe a força gravitacional do Sol e cada planeta é atraído por esse campo gravitacional e promove o seu movimento, que iremos estudar mais à frente, o movimento de translação e o seu movimento de rotação. Observe que existem as posições entre um e outros, né? Alguns planetas eles possuem massa sólida e outros possuem por meio de gases. Se quiserem se aprofundar sobre astronomia, é interessante vocês ver a composição e a formação de cada um desses planetas. Quarta questão: caracterize os seguintes movimentos e suas consequências. Lembrando, pessoal, o movimento de rotação e translação ele é promovido pela força gravitacional que vem do Sol, como é o caso do nosso planeta Terra. Entendeu? São os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra, mas não só o planeta Terra, os demais planetas no sistema solar executam estes dois movimentos.
Então ele é muito responsável, que faz com que interfira nos movimentos que existem na atmosfera, na crosta terrestre, fazendo com que surja o clima, alterações no relevo, a duração dos dias e das noites, as estações do ano. Iremos ver cada um. O caso do movimento de rotação. O movimento de rotação da Terra, ele dura aproximadamente 24 horas. Então um dia é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, ou seja, do seu próprio eixo. E a principal consequência são os dias e as noites, que nada mais é a reflexão da luz solar no momento em que o planeta Terra executa seu movimento de rotação. Nunca esqueça, o movimento de rotação da Terra ocorre sempre no sentido de oeste para leste, entendeu? De oeste para leste. É por isso que a parte que está mais para o oriente, o dia se inicia, e as partes que estão mais para o ocidente, o dia termina. Então esse é o movimento que a Terra executa, ó, memorize, ó, de oeste para leste. Perceba aqui, ó, fazendo com que ocorra os dias e as noites. A parte que é iluminada no planeta é promovida durante o dia, e a parte que não é iluminada pelo Sol, pelos raios solares, desencadeia a noite. Cada planeta possui o seu tempo de movimento de rotação, que no caso da Terra é 24 horas, mas existem outros planetas em que dura 6, outros duram 36 horas. Vai depender do tamanho deste planeta e da força gravitacional que é promovida sobre ele. Vale lembrar que a Terra, durante seu início de formação, o movimento de rotação ele era bem mais rápido, durava em média 6 horas durante o dia, de 6 às 8 horas. E à medida que ela foi se resfriando, o tempo e o movimento de rotação eles foram, quer dizer, o tempo ele foi aumentando para 24, e o movimento de rotação também ele foi diminuindo. Claro, se o movimento de rotação ele diminuiu, as horas tendem a aumentar. O movimento de translação. O movimento de translação é quando a Terra ou um determinado planeta gira em torno do Sol, que no caso do nosso planeta, ele dura 365 dias e 6 horas. Na verdade, pessoal, é 365 dias e 4 horas. E uma fração de minutos. Aí faz com que se arredonde para 6 horas. Esse movimento é responsável direto pela existência das estações do ano. Iremos estudar mais à frente os solstícios e os equinócios. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus e 27 minutos, há períodos em que os dias são maiores do que as noites, iremos estudar isso, e as noites são maiores do que os dias. Solstício e equinócio, e o equinócio ele trata sobre a igualdade nos dois hemisférios, que é o equinócio de primavera e de outono, e o solstício de inverno e de verão. Iremos estudar isso aqui mais à frente, como eu tratei para vocês. Ó. Então este é o movimento de translação. Ó. Perceba que ela faz um movimento de oeste para leste. Ó. Perceba, ao mesmo tempo que ela executa seu movimento de translação, ela também executa seu movimento de rotação. Ó. Observe. Iremos estudar isso mais aprofundadamente, viu? Quando o planeta Terra ele se aproxima do Sol, é chamado de periélio. Quando ele se afasta durante o movimento de translação do Sol, é chamado de afélio. Então, afélio, afastamento, periélio, aproximação. Tranquilo? Vamos agora para a quinta questão, né? Comente sobre a origem e a etapa de formação do planeta. Então, vocês viram na primeira questão que o universo ele teria surgido há 13,7 bilhões de anos atrás. Então, a partir daí, a Terra, naturalmente, de acordo com a explosão, a matéria ela era o que? Ela era incandescente. Então, tudo que existia no nosso planeta era apenas o magma, que iremos estudar aqui mais à frente, que irá resultar em rochas, se tornou que uma grande bola incandescente, com temperaturas que eles tratam de 1500 graus Celsius. E com o passar de milhões de anos, essa bola incandescente ela foi se resfriando, fazendo com que o magma se solidificasse e promovesse as rochas, formando a litosfera, ou a crosta terrestre.
E durante esse resfriamento houve liberação de gases e vapores que deram origem a uma camada de ar chamada de atmosfera. E por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas. Esse período de chuvas, pessoal, ocorreu por milhões e milhões de anos. Aí vocês sabem o resultado dessa condensação. Formou-se os oceanos. Perceba o seguinte, ó, que a partir daí se formou uma das esferas, que foi a crosta terrestre, ou litosfera. Depois se formou a atmosfera e se formou a hidrosfera. E por último foi o que? Foi a formação da biosfera, que é as formas de vidas que o planeta Terra foi formando ao longo do seu tempo geológico. Então a chuva, ela caía continuamente, acumulava-se nas partes mais baixas da superfície, formando os oceanos. E as partes mais altas são o que? Os continentes, né? Aí continuou seu processo, ó, de formação, e há 3,5 bilhões de anos surgiu as primeiras formas de vida na Terra. Então todo o processo de formação da Terra houve o que? Uma relação entre as esferas do nosso planeta, que foi a atmosfera, a biosfera, a litosfera e a hidrosfera. Como aqui a Terra nos dias atuais, ó, com todas as esferas formadas, foi citado anteriormente, e aqui é o modelo que era a Terra no início do seu processo, ó. Era pura bola incandescente, né? Um magma consolidado. E ao longo de bilhões e bilhões de anos, ele foi se resfriando, formando o nosso planeta atual. Entendeu, pessoal? Então, na próxima aula, iremos corrigir, ó, a questão que trata sobre o tempo geológico. Irei deixar no link da descrição para vocês o documentário que trata sobre o tempo geológico e a formação do nosso planeta, o que aconteceu em cada evento. Então, até a próxima aula, pessoal. Iremos tratar justamente sobre o que, ó, um resumo para vocês, né? Os tempos geológicos, as eras, o que aconteceu em cada período e assim vai. Então, até logo, até a próxima. Fui.